Bom, galera, estamos de volta. Classificação da lei penal quanto a normas incriminadoras e quanto a normas não incriminadoras. Presta bastante atenção. No seu Código Penal, do artigo 1º até o artigo 120, não vai ter nenhum artigo tratando de crime em espécie. Não vai ter nenhuma pena em nenhum artigo. Então é como se fosse um manual de instrução do Código Penal, do artigo 1º ao artigo 120, que é conhecido como a parte geral do Código Penal. Bom, a parte especial, ela começa no artigo 121 e vai até o último artigo do Código Penal, tratando do primeiro crime de homicídio, crime doloso contra a vida. Então presta atenção, existem as normas não incriminadoras que definem os tipos penais, que é o preceito primário, e combinam as respectivas sanções, que é o preceito secundário. Quando o artigo fala da pena, a pena é o preceito secundário. Quando fala do verbo matar, roubar, furtar, estuprar, subtrair, isso aí, o verbo, essa explicação do artigo é o preceito primário. Preceito secundário é quando trata das penas, multa, pena de reclusão de 1 a 2 anos, pena de detenção de 1 a 2 anos. Pena é o preceito secundário. O verbo é o preceito primário. Então, a lei penal incriminadora, ela define os tipos penais, preceito primário, e combinam as respectivas sanções, preceito secundário. Leis penais não incriminadoras, as quais subdividem-se em explicativas e permissivas. Então, é como eu te disse, é um manual de instrução, é uma forma de explicar ou de permitir determinada situação. Entendeu, galera? Bom, continuando a respeito das características da lei penal. Imperatividade. Imperatividade ou exclusiva. Somente a lei pode criar delitos, fixando penas e as impor quando a norma for violada. Essa é uma característica de imperatividade. Generalidade ou obrigatoriedade faz com que todos os seus destinatários a acatem, seja os órgãos do Estado, seja o povo, ou seja, a lei é para todos. Inafastável, somente pode ser revogada por outra lei. Igualitária ou impessoal, aplica-se a todos os destinatários sem privilégio, né, Lula? Um abraço. Constitucional, deve estar de acordo com a Constituição Federal, sob pena de não ser aplicada. Continuando no nosso material, aplicação da lei penal, anterioridade da lei. Artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então o artigo 1º do Código Penal diz: você não pode ser punido se no momento que você praticou aquela conduta, não existia uma lei definindo aquela conduta como uma conduta criminosa. Isso significa anterioridade da lei penal. Artigo 1º do Código Penal. Gatunete é crime? E aí, você tem gatunete? E aí, gatunete é crime? Sky Gato, gatunete é crime? Bom, vamos pensar. Eu vou ali pegar um sinal de televisão e não vou estar pagando por esse sinal de televisão. É crime ou não é crime? 5 segundos para você pensar. Já tem a resposta? Vamos lá, produção, gatunete é crime? A produção falou que é crime. Bom, a Lei 8.977 de 1995,
ela dispõe sobre serviços de TV a cabo e outras providências. No artigo 35 desta lei, no artigo 35 diz: constitui ilícito penal a interceptação ou recepção não autorizadas dos sinais de TV a cabo. Bom, então a lei 8.977 de 1995, ela criminaliza, ela rotula, ela tipifica a conduta de quem tem o GatoNet. Mas preste atenção nesse dispositivo que é o artigo 35 desta lei. Você só vai ver aqui o preceito primário. O que eu falei para você agora há pouco? O que é preceito primário? Que é o que explica a conduta. Fala dos verbos roubar, subtrair, furtar, matar. Tá lembrado? E o preceito secundário é quando trata das penas. Qual é a pena? É pena de prisão? É reclusão? É detenção? É de quantos anos? É pena só de multa? Bom, o artigo 35 da Lei 8.977, ele traz o preceito primário. Ele fala que constitui ilícito penal, ou seja, a pessoa vai cometer o quê? Um ilícito penal, um crime. A interceptação ou recepção não autorizada dos sinais de TV. Em algum lugar, ela trouxe o preceito secundário. O que é o preceito secundário? A pena. Cadê a pena? Isso chegou no STF. Isso aqui chegou no STF. HC é a abreviatura de habeas corpus. HC 97261 do ministro Joaquim Barbosa. Quem lembra do Batman? Quem lembra do Joaquim Barbosa, que ficou muito famoso com o Mensalão? Joaquim Barbosa, no dia 27 de maio de 2011, pronunciou o seu voto, dizendo que faltou o preceito secundário. Não tem como o juiz determinar uma pena para quem cometeu esse crime. O juiz não é legislador, o juiz não faz parte do poder legislativo. O juiz faz parte do poder judiciário. Então o juiz não pode legislar, o juiz não pode inventar uma pena. Então, se não tem pena, como que o juiz vai falar que ele pode ser preso? Se não está falando que a pena é de prisão, se não está falando que a pena é de multa. Como que o juiz vai determinar que o cara vai ficar preso 1 ano? Se aqui não está falando que a pena é de prisão de 1 ano, ou de 6 meses, ou de 2 anos. Então, o Joaquim Barbosa, no seu voto, ele decidiu de forma muito elegante, falando: o judiciário não pode legislar. Então, quem tiver essa postura do GatoNet, quem tiver interceptando aqui, recebendo sinal não autorizado de TV a cabo, ela não vai poder ser criminalizada, ela não vai poder responder pela sua conduta. Então, infelizmente ou felizmente, para aqueles que têm GatoNet, por enquanto está liberado. Mas não divulga não, só aluno do IAJ é que sabe dessa situação. Artigo 2º do Código Penal, lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único do artigo 2º do seu Código Penal. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitado em julgado. O parágrafo único do artigo 2º do Código Penal diz que a lei penal pode retroagir para beneficiar o réu. Então, aonde que você vai fundamentar sua resposta? Parágrafo único, artigo número 2, segundo artigo do Código Penal. A lei posterior, ou seja, a lei que não existe mais, ela é posterior.
que de qualquer modo favorecer, ou seja, beneficiar o agente, o réu, o criminoso, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a lei que já ali morreu, eu posso usá-la para beneficiar o réu. Coloque aí essa observação. Beleza, galera? Bom, galera, agora para treinarmos o que nós já aprendemos, vem uma questão de agente CESIP, pela teoria da atividade ou do resultado. O lugar do crime é aquele que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Bom, galera, para você determinar o lugar do crime, e depois para você definir o tempo do crime, tem um macetezinho. Você vai escrever na sua prova a palavra luta. Luta. O L significa lugar. O T significa tempo. T significa tempo. Qual é a teoria que você vai usar para determinar o lugar do crime? Você vai colocar uma seta do L para o U. Qual é a teoria que você vai usar para descobrir qual é o tempo do crime? Você vai colocar uma seta do T para o A. Bom, o que significa o U? U significa ubiquidade. Ubiquidade. O que significa o A? O A significa atividade. Então, para determinar qual é o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Para determinar qual é o tempo do crime, teoria da atividade. Vem a pergunta. Pela teoria da atividade. Pela teoria da atividade ou do resultado. Atividade ou do resultado. O lugar do crime é aquele que foi praticado. O lugar. Peraí, bagunçou tudo. A questão quis te confundir. Só que aqui você é faca na caveira. Aqui você é IAJ. Teoria da atividade é para determinar o tempo do crime. Não para determinar o lugar do crime. A questão está errada. Teoria da atividade, ela não determina aqui o lugar do crime. Então, isso aqui, você consegue matar a questão. Não é pela teoria da atividade que você determina o lugar. Para você descobrir qual é o lugar do crime, você vai usar a teoria da ubiquidade. Cuidado. Lei excepcional ou temporária. Qual é a lei? Aqui, ó. Ele vai falar um pouco de efeito carrapato do direito penal. O que o carrapato faz no animal? O que o carrapato faz numa pessoa? Se você já pegou carrapato alguma vez na vida? Já teve carrapato, piolho, alguma coisa nesse sentido? Você já foi na roça? Você já foi na fazenda? Já viu o carrapato do boi, do bezerro? O carrapato faz o quê? O carrapato gruda. Não gruda? O que é lei temporária? Geralmente, as leis são como nós, pessoas, seres humanos. Quando nós nascemos, nossos pais responsáveis vão no cartório e faz nossa certidão de nascimento. Coloca o seu nome, no meu caso, José Carlos Cardoso Ribeiro, nascido no dia 30 de março de 1986, certinho. Você tem a sua certidão de nascimento, beleza? Então a lei também tem a data de nascimento dela, né? Presidente da República fulano de tal, data, dia tal. Então a lei tem a sua data de nascimento. Geralmente, você, eu, qualquer um, nós não andamos com a nossa certidão de nascimento e a nossa certidão de óbito. Não faz sentido, porque nós não sabemos quando nós vamos morrer.
a lei da mesma forma. A lei não vai andar com a sua certidão de nascimento e a sua certidão de óbito. Então, geralmente, a regra é que a lei ela só tem a data de nascimento. E ela vai morrer quando? Quando outra lei vier e revogar aquela lei. Porém, nós temos uma exceção. Porém, nós temos as famosas leis temporárias. Lei excepcional. Excepcional vem de exceção. Então, lei temporária é aquela que, quando ela nasce, ela já nasce com uma data de validade. Ela já nasce com um prazo. Ela fala, essa lei nasceu hoje, dia 4 de junho de 2019. E tem validade até o dia 31 de dezembro de 2019. Lei temporária é uma exceção. Ela vai determinar um prazo de validade. E no Brasil, nós já tivemos alguma lei temporária? Tivemos sim. Tivemos lei temporária da Copa do Mundo, tivemos lei temporária a respeito das Olimpíadas, que a lei temporária da Copa do Mundo morria dia 31 de dezembro de 2014, lei temporária das Olimpíadas morria dia 31 de dezembro de 2016. Aí você me pergunta, professor, uma pessoa cometeu um crime que estava dentro de uma lei temporária. Só que você sabe que no Brasil o processo é rápido ou o processo é lento? O processo é lento demais da conta. Então a pessoa, sabendo a realidade do Brasil, vai lá, não respeita a lei temporária por saber que o processo só vai iniciar depois que ela morreu, por causa da lentidão do Poder Judiciário, e ela vai e comete aquele crime que aquela lei temporária está rotulando como crime. O que vai acontecer? Essa pessoa vai responder pelo crime ou não vai responder pelo crime? Bom, sabendo de tudo isso, é claro que a pessoa vai responder pelo crime sim, mesmo após a morte da lei temporária. Por isso que eu falo efeito carrapato da lei temporária. Ela vai grudar na pessoa. Então, os efeitos da lei vão ser aplicados mesmo após a morte daquela lei temporária. Então, o artigo 3º do Código Penal fala que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o prazo de sua duração, o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se mesmo assim ao fato praticado durante a sua vigência. Senão, seria uma lei ineficiente, ineficaz. Pegou o bizu? Então, efeito carrapato da lei temporária. Um exemplo que eu dei aqui no seu material é a Lei 12.663, Lei Geral da Copa do Mundo, que vinha com a data da sua morte, dia 31 de dezembro de 2014. Porém, aquelas pessoas que cometeram o crime e foram responder só em 2015 e 2016, elas vão ter aquele efeito da lei, mesmo a lei depois de morta. Pegou o bizu? Vamos para cima. Tempo do crime. Tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lembra quando eu escrevi luta? Luta, L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo e A de atividade? Quando o artigo 4º fala do tempo do crime, considera-se praticado o crime no tempo da ação. Ação é a atividade, embora que outro seja o resultado. Então pega o bizu. Hoje, dia 5 de junho de 2019, uma pessoa tem 17 anos de idade e 11 meses. Tem 17 anos de idade e 11 meses. Ela dá um tiro em outra pessoa. Essa pessoa vai para o hospital. E essa pessoa que recebeu o tiro
fica 2 meses na UTI. 2 meses na UTI. Depois de 2 meses, então dia 5 de agosto de 2019, essa pessoa que recebeu o tiro morreu. Quando essa pessoa que recebeu o tiro morreu, a pessoa que disparou o tiro agora tem 18 anos e 1 mês. Você sabe que no Brasil só responde por crime quem tem mais de 18 anos de idade. Quando era dia 5 de junho, o cidadão tinha 17 anos e 11 meses. Qual é a pergunta que eu te faço? Ele vai responder pelo crime porque no momento da ação ele era menor de idade, ou ele vai responder pelo crime porque no momento do resultado ele era maior de idade? A resposta não é o resultado. Então não interessa se no resultado ele era maior de idade. O que manda é o momento da ação ou da omissão. Se no dia 5 de junho, que foi o